Coronel, bom dia. E aí, Patrícia, bom dia aos ouvintes. É por aí o que aconteceu lá nos Alpes com o que aconteceu na Boate Kiss? Tem semelhanças, guardando, é claro, as devidas proporções, porque aqui no Brasil a tragédia foi muito maior, né? Patrícia, a gente, mais uma vez, infelizmente, né, nós nos deparamos com esse tipo de situação e assim, a gente observa que isso não é uma coincidência, né? Uhum. O padrão se repete, não temos todos os anos, né, isso, mas costumeiramente a gente ouve falar desses incêndios em boates, incêndios em locais fechados, bares, né? E sempre conectado com a mesma dinâmica. Show pirotécnico, local superlotado. A gente chama de ambiente hostil, né? Porque é um ambiente onde as pessoas estão ali ingerindo álcool, então é sempre muito cheio, saídas ineficientes. A pirotecnia associada com materiais de revestimento e acabamento de baixa qualidade, sem tratamento de resistência ao fogo. Então, tudo isso conspira para que o incêndio aconteça, exale aquela fumaça, aqueles gases tóxicos, e aí é uma tragédia anunciada, né? Pois é, sabe o que eu fico pensando? Não é uma coisa óbvia? Gente, eu vou fazer um show pirotécnico, por menor que seja, num lugar fechado? Hoje é proibido, né, Patrícia? Esse tipo de ação, ela é proibida. Como eu falei, a gente vê essa tragédia se repetindo nos últimos, desde o início de 2000 para cá, são catalogados aí mundialmente de 15 a 20 incêndios gravíssimos, né? Outros, claro, aconteceram. A gente teve aqui em Vila Velha há pouco tempo, numa boate que tinha ali na Enseada do Inhoá, ali em Vila Velha. Mesma coisa, a gente já teve até aqui falando sobre isso. Pirotecnia, usada em local fechado, cobertura de palha, e isso é proibido. Mas o local tem alvará. Por vezes tem, mas as pessoas não respeitam as indicações e as normas que o Corpo de Bombeiros coloca para isso. Uhum. Então, sempre são as mesmas situações. De lá para cá, de 2000 para cá, foram catalogados aí, acho que mais de 15 a 20 incêndios de grande proporção. E aí as pessoas acham, mas isso só acontece no países de baixa cultura, países mais pop. Não, acontece... Os suíços estão aí para provar isso. Exatamente. E esse ambiente da Suíça, pelo que até agora a gente está estudando e está averiguando, mesma coisa, o local não tinha alvará de funcionamento, estava vários anos sem isso, pouco cuidado, pouco comprometimento, muita visão de lucro, pouca cultura, né? Falávamos aqui antes de entrar no ar, a questão da cultura. A gente bate muito nessa tecla. A cultura é muito deficiente. As pessoas... E a cultura, eu digo, as pessoas têm a mania também de atrelar tudo isso e jogar a responsabilidade para cima do setor público, que é o setor que cria normas, exige e deveria fiscalizar. Só que ele também tem que educar, é uma das responsabilidades dele, mas as pessoas também têm que se informar. Hoje em dia ninguém se informa, as pessoas vão para o local e uma coisa grave que acontece e a gente vê isso se acentuando muito hoje, é o incêndio acontecendo e as pessoas filmando. Em vez de correr, em vez de tentar salvar alguém, em vez de buscar uma alternativa, Exatamente. As pessoas param para filmar, é verdade. Elas param para filmar, para postar, isso virou um vício ruim, né? Pernicioso, porque as pessoas não se preocupam, como você falou, em querer sair do ambiente, salvar os seus amigos, os seus familiares. Ela quer filmar para postar. E o grande risco, a gente observa nessa dinâmica de incêndio, não é o fogo por si só, são os gases que saem dali, porque os gases eles desorientam a pessoa e desacordam a pessoa. Quer dizer, só uma questão de incêndio, de fumaça, né? O fogo é um dos ingredientes, claro, e é por intermédio dele, pela propagação dele, naquele material de revestimento, que ele vai, né, liberar esses gases tóxicos. Mas esses gases associados àquele ambiente todo, ambiente escuro, associado à utilização de álcool e outras substâncias que as pessoas usam, talvez saídas ineficientes, não sei se foi o caso ali, e eventualmente superlotação, mesmo que você tenha saídas, todo mundo saindo ao mesmo tempo por uma mesma porta, né, que foi o caso lá da Kiss, com portas inclusive obstruídas, né, saídas de emergência obstruídas, isso causa o caos. As pessoas vão falecer, em muitos dos casos não é por queimadura, elas vão a óbito por conta de inalação de gases mesmo. Uhum. Os especialistas lá na Suíça chegaram até a falar a respeito do flashover.
que seria essa coisa da chama subir e alcançar material inflamável, acabar se espalhando muito rápido. Isso aconteceu também aqui no Brasil, lá na Boate Kiss. Isso é normal de acontecer, até pelo tipo de revestimento que essas casas têm? O flashover é um dos fenômenos, né, do incêndio, né? Ele não tem uma tradução exata para português, até que o mundo todo utiliza essa mesma palavra. Ele é uma generalização do incêndio. Quando o incêndio ali, ele toma proporções que, digamos, não tem mais controle. Né? A gente precisa sempre de alguma coisa incandescente, digamos assim, para a faísca do fogo. Precisamos de algo para se inflamar e precisamos de ar. Se você tem essas três coisas, o incêndio eventualmente vai acontecer. De uma maneira mais simples é isso. E quanto mais você ventila, é só você lembrar do princípio lá do churrasco, né? Quando está acabando o fogo ali da brasa, você tem que abanar, jogar ar para cima para acender. E quanto mais nesses ambientes você abre, tá tudo fechado, você abriu porta, abriu janela, imediatamente vai ventilar o ambiente, isso vai alimentar mais o fogo. Você sempre deixa aquelas dicas aqui, né? Aconteceu, você vai sair de casa, fecha a porta, fecha as janelas, deixa tudo fechadinho, confinado, porque o fogo, se ele se iniciar, ele morre de asfixia, digamos assim, né? Verdade. Ele não tem ar para poder se alimentar, ele vai morrer. Então, confinamento é uma espécie boa, né, uma forma de você fazer a extinção do incêndio. Mas o flashover, ele é a generalização do incêndio mesmo, quando o incêndio toma proporções muito grandes. Mas eu falo, a situação, por exemplo, na Kiss, houve incêndio, claro que houve. E olha só o curioso, Patrícia, 10 anos antes da Kiss, 2003, houve um incêndio muito grande nos Estados Unidos, numa boate chamada The Station, em Rhode Island. Nessa boate morreram 100 pessoas, e são os mesmos ingredientes: show pirotécnico, local fechado, material de revestimento e acabamento sem tratamento. Mesma coisa. 100 pessoas. Aí foram feitas várias experiências, foi feita a perícia de incêndio lá. E um laboratório americano, ele fez uma reconstituição do ambiente, tanto em ambiente virtual quanto em ambiente prático. Eles montaram a boate e fizeram a comparação. Se aquela boate tivesse saídas mais compatíveis, se ela tivesse materiais de revestimento e acabamento, se tivesse tratamento de sprinkler, são aqueles chuveiros automáticos, quanto que minimizaria o impacto, facilitaria com que as pessoas saíssem do ambiente em segurança e de maneira mais rápida. Ou seja, eles melhoraram as normas americanas por conta disso, e são normas que a gente replica aqui no Brasil, de um certo modo. Mas não adianta. Isso, aí, um ano depois, salvo engano, foi um ano depois, na Cromayon, em Buenos Aires, 194 pessoas mortas. Mesma coisa. Depois, em 2003, Kiss, 200, que você acabou de ler, 242 mortos, mais de 600 feridos. Todos públicos jovens, de entre 18 e 40 anos. Nessa boate agora da Suíça, teve corpo encontrado lá de adolescente de 14 anos. Que isso, gente. Então você vê, sempre jovens que estão lá para se divertir, mas acham bonito. Eles usam esses shows pirotécnicos, agora eles acendem aqueles sparklings, né, dentro das garrafas de champanhe, de espumante. Então isso vai causar chama, vai ter contato com o teto, que não é tratado, e aí o incêndio se propaga de maneira muito rápida. O que eu quero dizer com isso? Vários incêndios, estudos são feitos, leis são formuladas, são aplicadas, tem sido feito algo. Só que a cultura ainda, a gente volta àquela questão da cultura, ela é muito, muito pobre. As pessoas não observam isso quando vão para esses ambientes. Então a gente tem desastres em cima de desastres, infelizmente. Saindo da casa de shows, né, como foi o caso, teve também uma loja, um estabelecimento do Shopping da Tijuca, lá no Rio. O incêndio começou no ar-condicionado de uma loja no subsolo do shopping. Os funcionários disseram que sentiram um cheiro forte. Isso era por volta de 6h30 da tarde do dia 2, e aí perceberam a fumaça. Na sequência, foram alertados pelos seguranças, né, para deixarem o prédio. Nesse incêndio, um supervisor morreu porque ele voltou na loja, já em chamas, para tentar resgatar uma pessoa. Acho que até um brigadista, né, Foram 2 brigadistas faleceram lá. E aí, que situação, né? O brigadista normalmente é aquele bombeiro civil que fica no shopping? Isso, exatamente. É um bombeiro privado, né, civil, que o shopping contrata de corpo próprio, ou ele terceiriza para que faça esses cuidados, esse trabalho de prevenção e combate ao princípio de incêndio, usando os sistemas e equipamentos que o shopping tem.
E se for o caso, aí chamar, né, solicitar, sempre eles fazem isso, solicitam auxílio do Corpo de Bombeiros. E esse caso específico, Patrícia, da Tijuca, esses mesmos profissionais haviam feito um relato 6 dias antes sobre irregularidades exatamente nesse mesmo espaço. Os 2 que morreram? Os 2 brigadistas? Eles eram supervisores, faziam os relatos, escreveram lá um relatório para os superiores deles, avisando, olha, detectamos situações irregulares aqui, com instalação elétrica, com acumulação de material combustível de maneira indevida, e nada foi feito, e o incêndio aconteceu, e os próprios profissionais faleceram, foram a óbito. Para um estabelecimento funcionar sublocando, digamos assim, o shopping é um grande estabelecimento com várias lojas que aluga essas lojas para as pessoas, né? Mas existem outros estabelecimentos que fazem a mesma coisa. De quem é a responsabilidade numa hora dessa? É do shopping, é da loja? Porque as regras tem que ter um alvará para o shopping, um alvará para a loja. Como é que funciona essa questão de segurança? Vamos lá. Primeiro a questão do alvará, né? O alvará, eu sempre falo, o alvará ele é um documento, ele é um papel, né? Que significa que você tem as condições mínimas necessárias de proteção contra incêndio. Você tem lá sistemas e equipamentos. Você tem um extintor, você tem uma mangueira de incêndio, você tem um detector de fumaça. Mas esse caso da Tijuca, por exemplo, eles detectaram problemas, vai ser redundante, detectaram problemas nos detectores de fumaça, porque eles são sistemas que ficam no ambiente que, se tiver qualquer tipo de fumaça, ele capta, né, e faz o alarme disparar para que as pessoas saiam do espaço e os brigadistas venham fazer o combate. Se tiver sprinkler, que são aqueles chuveiros automáticos, determinada temperatura, ele dispara sozinho, então ele não precisa de ninguém acioná-lo. É assim que funciona. Então, tem os alvarás e o shopping, ele vai alugar o espaço. O espaço, ele sempre de responsabilidade. O bombeiro, ele não apura responsabilidades para isso. Sim. Né? Inclusive, a investigação de incêndio que o bombeiro faz é para apurar a origem do incêndio, onde começou, a causa, por que foi, o comportamento do fogo e o que eu devo fazer para evitar que aquilo aconteça de novo. As responsabilidades ficam a cargo da polícia civil, técnico-científica. É assim que funciona. O relatório do Corpo de Bombeiros, ele num caso desse é entregue para quem? Para a administração do shopping, para o administrador da loja, para a polícia, para todo mundo? Normalmente, aqui no estado hoje, e o Brasil, ele está ramificando por uma uniformidade de procedimentos. Ainda são muito multiformes, digamos assim. Aqui, quando o incêndio tem vítima, aqui funciona assim, pegou fogo, o bombeiro vai e faz o combate. Se há indício de vítima, crime, qualquer coisa nesse sentido, ele para, isola e fala para o CIOD chamar a polícia. Se a polícia quiser ajuda, auxílio, quiser fazer de maneira compartilhada com as forças de segurança, é perfeito. Terminada essa parte policial, ela libera o espaço e o bombeiro prossegue. O laudo do bombeiro... Aí, não tendo isso, o bombeiro faz sozinho a perícia, porque a perícia ela é muito mais administrativa, ele traz para ele. Se ele fala, olha, se eu crio normas e as minhas normas deveriam impedir que os incêndios aconteçam, ou minimizar o impacto, mas está acontecendo fogo, eu tenho que saber por que isso está acontecendo, para melhorar a minha norma, melhorar os procedimentos. Se o shopping quiser, aí passa a ser uma perícia privada, tem uma lei estadual aqui que ele cobra por esse laudo. Então, o estabelecimento privado, ele vai pagar como se fosse uma perícia privada mesmo, e o bombeiro vai entregar esse laudo para quem solicitou. Ou o mall, o condomínio, ou o lojista que subloca ali, né? Enfim, é assim que funciona a dinâmica hoje das perícias de incêndio. Nesse caso, eu vejo como uma responsabilidade compartilhada. O dono da loja, ele é responsável, mas o condomínio também tem a sua responsabilidade de fiscalizar, de cobrar, e tem, com certeza, cláusulas contratuais ali que vão falar, se você está descumprindo isso, é inadimplência contratual, não deve ser, deve haver algum tipo de sanção interna contratual para isso, que aí fica caso a caso, né? Você toca bastante nessa tecla da questão da falta de cultura, a falta de cultura, a falta de uma prática de prevenção. Como se aprende a ter a cultura da prevenção de incêndios, né? De criança? Deveria. Deveria ser, né? Deveria ser. O Corpo de Bombeiros aqui do estado, ele já há alguns anos, ele trabalha com projetos específicos para isso. Fundamentalmente, é um programa chamado Espírito Santo Seguro, tem vários nichos, aí tem um nicho de escola, tem um nicho de shopping, que é um selo de certificação de qualidade, que ele emite para caso aquele estabelecimento ele avance além do somente o alvará, né? Ele tem
sistemas protetivos instalados, mas ele quer ir mais além, quer trabalhar agora a prevenção. O sistema protetivo, ele não previne nada, ele está ali para ser usado caso aconteça o incêndio. Como trabalhar a cultura, como mudar a mentalidade das pessoas? Isso a gente só muda, Patrícia, com conhecimento, e aí com o conhecimento sedimentado eu mudo a cultura e eu tenho uma responsabilidade mais compartilhada entre as pessoas. Se eu não fizer isso, não vai acontecer. Deveríamos ter isso dentro das malhas curriculares das escolas, do mesmo jeito que aprende lá, deveria, por exemplo, ter trânsito na escola, aprender regras de trânsito, regras de primeiros socorros, coisas básicas que deveriam ser treinadas. Dentro desses projetos do Corpo de Bombeiros local aqui do estado, a gente desenvolveu inclusive um game para crianças, para que elas aprendam não como cuidar do incêndio, mas como prevenir e chamar o adulto para ajudar. Tivemos esse cuidado à época lá de criar, para que a criança não toque, não tome iniciativas de combate, porque ela pode se machucar. Mas ela chama um adulto para falar, olha, está acontecendo isso e você resolve assim. Ela educa o adulto para poder ir lá e ajudá-la. Então foi uma coisa bem interessante que foi feita à época. Mas quanto à sua pergunta, fundamentalmente é cultura. E digo, não é só do poder público. As pessoas hoje, elas são muito alienadas quanto a isso, né? Inclusive a gente tocou no assunto das filmagens aqui. Hoje eu não procura saber, o pai, a mãe, meu filho quer ir num show tal. Não procura saber se aquele show tem liberação do bombeiro, se ele já teve histórico de problema. Então é muito interessante conhecer esses ambientes para que a gente possa frequentá-los em segurança. O pai vai ficar com a gente só vai para o repórter CBN para terminar essa conversa já. Coronel Charleston Paiva, que é consultor na área de segurança, ele que é especialista em investigação de incêndios e gestão de riscos. Estamos falando sobre os incêndios, né, que já começaram em 2025, chamando a atenção do histórico de incêndios que a gente já teve no Brasil, alguns famosos no Espírito Santo também. E na ida para o repórter CBN, a gente falava sobre a questão da cultura da prevenção e da alienação das pessoas em relação a certos perigos. Eu sou uma... Adalberto brinca comigo aqui muito, porque eu sou uma pessoa estressada por natureza, Paiva. Eu já entro num lugar, eu já vejo onde é que é a saída de segurança, entendeu? A saída de emergência. Eu evito determinadas situações, eu não frequento lugares cheios, eu tenho um receio, eu fico tomando conta, assim, eu boto todo mundo debaixo da minha asa, né? Se eu estou com a minha mãe, meu irmão, é todo mundo adulto, mas eu já fico assim, se acontecer, para onde é que a gente vai e tal. Se eu estou num lugar e alguém acende aquela velinha de aniversário, aquilo ali já me deixa, vai que aquele negócio pega fogo na mesa, sabe? Eu já me preocupo. Mas eu fico, às vezes, impressionada com um grau de não preocupação das pessoas. Você está certa, as suas preocupações aí. Se todos tivessem esses cuidados que você tem, certamente os incêndios teriam menor ocorrência, né? Talvez não os incêndios, mas essa quantidade de mortes, de feridas, né? Seria menor, porque as pessoas teriam mais cuidado. Eu já ouvi outra coisa. Nossa, se todo mundo for se preocupar como você se preocupa, não tem festa de aniversário, não tem não sei o quê. Essa pessoa, desanimadora de festa. Mas gente, o excesso de zelo nunca é demais, né? Eu sempre falo isso, as pessoas têm que chegar no local, elas têm que ter esses graus de percepção. Primeiro, né, procurar ambientes, e isso dá para você entrar lá no site do Corpo de Bombeiros e checar se aquela boate, se aquele espaço que vai ter um evento que você quer ir, se ele tem ou não a liberação, se ele tem brigadistas no espaço que vão cuidar das saídas de emergência. Você chegando num local, seja qual for, é um casamento, é uma festa, porque às vezes as pessoas associam só isso aí a grandes shows ou boates fechadas, né? Mas também a gente tem cerimoniais, que tem eventos, e todos esses locais, na norma do Corpo de Bombeiros, são caracterizados como o mesmo tipo de ambiente. Né? Tem uma classificação lá para eles. Então, os cuidados sobre eles são os mesmos, né? Os olhares e os graus de exigência são muito próximos. Então, sempre as pessoas têm que observar essa questão da saída de emergência. Cheguei, o local tem saída de emergência sinalizada, sim ou não? De preferência, me posiciono perto de uma dessas saídas, não fico longe delas. Porque tem locais que podem estar irregulares, esse caso da Suíça, por exemplo, a saída é a mesma entrada, o local é longo, né, extenso, aí do outro lado fica banheiro, a gente comentava aqui, o banheiro fica lá no fundo,
E aí, se o show acontece no meio ali, algum tipo de... A banda tá ali no meio, o DJ, e tem incêndio, como é que você sai? Se você tá lá no fundo do banheiro, você não sai mais. Então, os locais, eles têm que ter mais de uma saída para poder atender as pessoas. Tem que ter sistemas e equipamentos de incêndio. Você tem que olhar e tem que ver alguma coisa de combate a incêndio. Essas saídas têm que estar sinalizadas. Se o local está cheio demais, não fique. Saia. Então, chegou, tem uma saída só, tá cheio, não fica, vai para outro espaço. Se você observou qualquer tipo de uso de pirotecnia, essas faíscas, sai fora, não fica ali. Né? Porque esse ambiente vai se tornar um ambiente perigoso dentro em breve, não tem jeito. Então, sempre procurar locais mais seguros. Para a gente encerrar, o Renato está aqui, lembrando que depois da Boate Kiss, fecharam vários locais aqui no Espírito Santo, na Grande Vitória, por não ter uma segunda, por exemplo, saída de incêndio, né? Mas depois passa um tempo, parece que volta tudo normal e as pessoas continuam infringindo de alguma forma a lei ou surgindo novas casas que acabam não também seguindo as leis necessárias. Que mensagem final você deixaria para o nosso ouvinte, seja ele dono de um local ou um usuário? Então, só fazendo rapidinho adendo aí essa colocação do ouvinte, muito importante o que ele fala, mas assim, a fiscalização do Corpo de Bombeiros, a exigência normativa ela é muito dura, né? Ela é muito firme, porque ela é fundamentada em normas federais e aqui replica muito forte isso. Tem equipes de fiscalização em cima disso o tempo inteiro. Então, isso é uma atitude conjunta, viu, Patrícia? Para evitar que esse tipo de coisa aconteça, é uma coisa cultural, a gente precisa mudar a mentalidade das pessoas, isso é fato. O poder público tem o seu papel, mas as pessoas também têm que procurar se informar a respeito disso e mudar o seu próprio comportamento acerca dessas coisas. Então, se informar um pouco mais. Os donos dos estabelecimentos têm que ter mais responsabilidade, não que não as tenham, mas não pode perder isso de foco. Hoje a gente vê muito problema com material de decoração, né? Porque até o ambiente lá, o proprietário tem o ambiente dele regular. As saídas estão lá bonitinhas. Só que aí a pessoa bota aquele monte de pano de revestimento e aquilo ali, por vezes, não é de material tratado, esconde saída, a própria decoração da festa obstrui saídas. Isso tudo tem que ser evitado, tem que ser cuidado. Então, é um conjunto de ações, responsabilidade é de todos, é do Estado, claro, por meio do Corpo de Bombeiros aqui, né, e da Polícia Civil, enfim, mas todos têm sua responsabilidade. E as pessoas melhorarem suas posturas sobre isso, né? Mais uma vez, enfatizo. Chegando no local, observe, primeiro, se aquele local tem liberação da corporação para funcionar. Se ele tem saídas compatíveis. Se tiver, fique perto delas. Usou show pirotécnico? Não fique, sai do espaço, vai para outra festa, né? Tem várias festas acontecendo, vai para outro lugar. O comportamento parte de nós, né? E é um exemplo assim de formiguinha. Compartilhamento. A gente compartilha tanta coisa na internet hoje, que às vezes não é um material tão rico, né? Vamos compartilhar esse tipo de coisa. Toda dica que surgir, essa reportagem, quando sair aqui, essa entrevista, compartilhem ela, porque ela dá dicas importantes, faz alertas importantes para a população, para que consiga, né, se caminhar melhor e atuar melhor para evitar esse tipo de acidente. Então, tanto jovem, né, que se fere nesses acidentes. Muitas vidas são ceifadas, né, por fatalidades que poderiam ser evitadas. Hoje em dia a gente nem fala mais que é fatalidade, porque é um padrão que se repete, né? Falta de responsabilidade, comportamento inadequado das pessoas. Então, sempre tomar esses cuidados. Fatalidade é aquilo que a gente realmente não espera que aconteça, e né? fazer gestão de risco, né? Os proprietários cuidarem da gestão de risco, elencar os pontos fracos, o que ele tem de problema ali, o que pode acontecer de problema e o que eu tenho que ter de solução para evitar ou minimizar qualquer tipo de impacto. Contrate um profissional que conheça da área, que tenha conhecimento, melhore o seu sistema, torne a sua casa mais segura para atender a população e aí todo mundo ganha, né? A população se diverte e o empresário ele tem lá a vida dele, o ganha-pão dele bom, né? Assim, fluindo sem nenhum tipo de problema. Mas cultura, volto a falar, parte de todos. Essa mudança é um trabalho em conjunto, a responsabilidade é sempre compartilhada. Charleston, obrigada por estar conosco aqui, Coronel, mais uma vez, alertando os nossos ouvintes para esses perigos que envolvem, né, as questões relacionadas a incêndio e a falta de cuidados. Obrigado, um abraço a todos, uma excelente semana.